Mia. Olá, Pedro. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Pois é, mais um episódio em confinamento, mais um cenário. Em confinamento, essa palavra não me agrada nada, confinamento. Não, é uma palavra que eu aprendi nestas semanas, não conhecia. Estou confinado, não é? Assim, é uma palavra forte. Nós temos refletido um bocadinho sobre as palavras que têm aparecido ligadas a esta situação, não é? Por exemplo, o distanciamento social Sim. é um comando hipnótico não muito interessante, não é? O comando de te distanciar socialmente, que é diferente do comando ou do pedido ou da sugestão de te distanciares fisicamente, não é? Além de todo o vocabulário assim ligado à guerra que se utiliza, não é? Que para mim é assim, bastante assustador. Mas não era sobre isso que eu queria falar pois hoje. Não? Pois eu estou um pouco curioso porque tu disseste que tinhas um tema, um formato para este episódio. Bom, o que eu gostava era de te fazer uma espécie de entrevista. Porque... por causa de algumas conversas que temos tido aqui em casa e por algumas teorias que tu tens apresentado. Não, isto vai dar asneira. Episódio Teoria da Conspiração. E é isso. Sim? É isso mesmo. É sobre isso que eu quero falar contigo. É precisamente sobre teorias de conspiração. Porque... a maior parte de nós, quem não se tem distanciado totalmente das redes sociais, tem certamente encontrado várias teorias de conspiração. E há várias mesmo, e são bastante distintas. E era sobre isso que eu queria falar. Hoje, não especificamente, não apenas sobre teorias daquelas teorias de conspiração que estão a acontecer agora, mas num formato mais global. Porque eu pessoalmente acredito, quando eu estive a pensar sobre isto estes dias, consigo reparar em pequenas teorias de conspiração nos quais nós acreditamos no dia a dia, que até nem nos favorecem. Portanto, eu acho que podemos talvez também expandir um bocadinho aqui o conceito das teorias de conspiração. Mas primeiro queria-te perguntar o que é para ti uma teoria da conspiração. Então, uma conspiração, né, é um estratagema, um conluio, uma concertação. Agora estou a aprender mais palavras. É uma combinação, né, entre várias pessoas que têm uma treinada intenção, querem atingir um determinado resultado e que mantêm essa combinação secreta. Ou pelo menos não a partilham com a maior parte das pessoas. Não é? E por isso, quando é aí que se diz que há um conjunto de pessoas que estão a conspirar, não é? Que é de forma secreta, elas estão a alinhar os seus comportamentos para atingirem um resultado comum. Não é? E acho que todos nós, na nossa vida, já participamos em conspirações. Não é? Podemos, sei lá, pode ser uma coisa tão pequena como eu e tu combinarmos que em relação a um dos nossos filhos que vamos procurar estar alinhados na transmissão de uma determinada mensagem porque achamos que é importante e podemos estar super convictos que isto é a melhor coisa para o nosso filho, mas o nosso filho podia dizer, parece que há aqui uma conspiração, porque eu falei com a minha mãe e ela disse não sei o quê, depois falei com o meu pai noutra situação e ele veio-me com uma conversa parecida, parece que eles estiveram a conspirar para... Não é? E eu acho que nós, quando sentimos que há um conjunto de sinais ou há um conjunto de informações que parecem apontar num determinado sentido, podemos ter a sensação de que estamos perante uma conspiração. Há aqui umas pessoas que combinaram qualquer coisa, mas eu não sei muito bem o que é. Ou elas não me disseram que combinaram. Né? E é assim um bocadinho um feeling quase. Muitas vezes é um feeling, sendo que pode ser muito baseado em, olha, eu observei isto e parece que há aqui uma direção. Que é uma direção que não é muito explícita porque ninguém me disse, olha, nós todos estivemos a falar e agora queremos fazer isso, não é? Sei lá, tu quando estás num jogo de futebol,
estás a jogar e a equipa adversária está a tentar marcar-te um golo, mas tu não dizes eles estão a conspirar para marcar um golo. Ou seja, a conspiração, se tu suspeitas que alguém está a conspirar, tu não fazes parte daquilo. Há Sim. coisas que tu não sabes sobre aquela situação. E não é explícito, não é? Tu não dizes que a equipa adversária está a conspirar para te marcar um golo, mas podias, por exemplo, dizer, parece-me que tenho aqui uns colegas de equipa que estão a conspirar para que eu saia da equipa, por exemplo. Não é? Quando nós sentimos que há uma conspiração ou temos a sensação que isto pode estar a acontecer, nós podemos começar a teorizar, porque a informação é incompleta. Se fosse completa, não dizemos que era uma conspiração. A informação é incompleta. Então nós começamos a juntar as peças e começamos a teorizar sobre o que é que estará a acontecer. Dizemos, se calhar foi esta e aquela pessoa que querem atingir aquele objetivo e por isso é que fizeram isto. Então começas a teorizar. Quando são, não é, coisas muito grandes como aquela com que estamos a lidar, não é? São as teorias também têm que ser grandes, não é? Neste momento há algumas teorias que são globais. Há teorias sobre há um elemento, há um grupo de seres humanos que está a conspirar para controlar a população. Há teorias que dizem que isto está a ser liderado por seres extraterrestres que estão a conspirar para nos levar para um determinado resultado. Não é? As teorias depois podem se tornar muito grandes. Sim, mas também muitas vezes quando ouvimos falar em teorias de conspiração é como se viessem todos do lado mau, não é? Que a teoria da conspiração é sempre uma coisa má. Não sei, nunca tinha pensado nisso. O que é mau? A teoria da conspiração ou a conspiração em si? Porque são duas coisas diferentes, não é? Sim, não, mas quando nós falamos em teorias de conspiração, é como se alguém, olhando para esta situação em particular, agora das teorias de conspiração à volta do Covid-19. Então pensei que não íamos usar, ainda olhar para esta... Mas é um bom exemplo. Sim. E... Não é? A maior parte das teorias de conspiração, salvo uma exceção que eu vi, eram todos que fossem conspirações do mal. Não é? Do mal para quem? Não é? Do mal para nós. Eles contra nós, não é? O que olha, eu posso dizer assim algumas coisas que eu observo em relação a teorias da conspiração, mas isto são as minhas observações. Eu acho que muitas vezes as teorias da conspiração vêm de um sítio vêm de um sítio de incompreensão, não é? Que é como eu não consigo compreender isto, então é porque há aí qualquer coisa escondida. E isto às vezes, esta ideia de que há muita coisa escondida impede-nos de olhar para as coisas tal como elas são e às vezes fazer a pergunta, ok, e se não houvesse nada escondido, o que é que estava a acontecer? Não é? E neste caso em particular eu depois posso dizer como é que eu acho que isto se aplica e como é que estas ideias conspiracionistas nos podem estar a impedir de ver aquilo que é mais ou menos óbvio. Aliás, podemos falar sobre isso que eu quero falar. Então fala. Porque quando eu ligo a ideia de que isto é o Bill Gates a querer controlar a população e a criar aqui um estado de pânico para depois vir com os chips com os chips para nos controlar e com não sei o que é. Não, isto são os tipos do 5G que querem criar aqui um distúrbio no mundo inteiro para ninguém se aperceber de que estão a fazer a instalação de uma coisa que é muito prejudicial para a saúde. Isto são os chineses a querer controlar a economia mundial e a garantir que as economias ocidentais passam aqui por graves dificuldades para eles depois comprarem as nossas empresas e não sei o quê. E mais? Não, isto são os tipos que querem desestabilizar os Estados Unidos porque o Donald Trump obviamente ia ganhar as eleições contra o Joe Biden, mas agora a imagem dele começa a ficar um pouco desgastada. É? Mais. Depois, também há as teorias de conspiração natural. Isto é a natureza a conspirar para que o ser humano pare ou a conspirar para que o ser humano comece a morrer em grande quantidade, porque para a natureza em si, se nós em vez de quase 8 bilhões fôssemos só 2 ou 3 ou 4 bilhões, era bastante bom, não é? Portanto, aparecem estas ideias todas. E
Eu não sei se há coisas que estão a acontecer fora do meu espectro de conhecimento. Eu não sei. Porque é precisamente por não saber. Né? Só que nós podemos partir do princípio que eu não sei e deve haver, ou eu não sei e talvez haja, talvez não haja. Aquilo que eu reparo é que quando nós estamos muito focados em está aqui a acontecer qualquer coisa, nós deixamos de prestar atenção ao que está a acontecer à nossa volta, porque só estamos em busca de encontrar a tal coisa. Certo. Não é? É com aquilo que falamos da outra vez, não é? Para confirmar que é o 5G, confirmar que é o Bill Gates, confirmar que é a China. Sim, sim. Agora, a minha atenção só está nessas coisas. E deixo de considerar algumas outras possibilidades que até seriam mais óbvias, não é? O velho princípio da navalha de Occam, não é? Occam's Razor diz que, na maior parte das vezes, a explicação mais simples é também a explicação mais provável. E nós às vezes não olhamos para a explicação mais simples. Se eu olhar para a explicação mais simples, a explicação mais simples que eu consigo dar, se calhar outras pessoas conseguem dar outra explicação ainda mais simples, mas a minha explicação mais simples é que esta situação ativou uma reação primordial na espécie humana, que é o medo. Medo da morte. O medo da morte, especialmente o medo da morte. E o medo da morte, assim, sem qualquer oportunidade de controle, totalmente fora do controle. É pelo menos isso que parece, sim, mas foi esse medo. É o medo de eu estou na rua, um tipo espirra e eu morro. Sim. É basicamente isto. Ou eu estou sossegado no meu canto, mas o meu filho vai à escola e quando chega a casa está doente e morre. Certo. Ou chega à casa, dá um abraço no avô e o avô morre. E esse é o medo que ficou aqui despertado. É o medo da morte, mas de uma morte que chega até mim sem eu poder fazer nada, não é? Certo. Porque há outros, por exemplo, há muita gente que não tem, por exemplo, não tem medo de fumar. Apesar de estatisticamente saber que isso contribui enormemente para ter menos anos de vida ou para poder morrer antes do tempo, não é? A maior parte das pessoas convive bem com o facto de não fazer exercício físico ou convive bem com o facto de ter uma alimentação muito pouco cuidada. Ou de ter uma condução, de conduzir muito próximo das pessoas que conduzem à sua ou de conduzir frente. colado ao carro da frente, o que aumenta a probabilidade de ter um acidente e de morrer. Certo. A maior parte das pessoas lida relativamente bem com isso. Porque têm a ilusão de que, mas eu ainda posso fazer qualquer coisa. Têm controle. Eu é que estou a conduzir o carro. Eu é que estou a controlar o carro. Se eu ficar mesmo muito doente dos pulmões, depois eu nessa altura paro de fumar, ou arranjo um bom médico que me safa. Faço uma dieta. Ou começo depois a fazer exercício físico. Não é? Há uma ideia de que não é assim uma coisa que vai surgir de um momento para o outro e fora do meu controle. E, portanto, isso ativa um medo muito grande. E nós sabemos que o ser humano, nós sabemos dos estudos todos sobre isso, mas sabemos das nossas experiências de vida, das nossas histórias de vida, que quando nós estamos dominados pelo medo, nós deixamos de ser racionais. Certo. Quando estamos dominados pelo medo, nós deixamos de ter a capacidade de fazer boas perguntas. Aliás, quando estamos com muito medo, a parte do córtex e o córtex pré-frontal do nosso cérebro está desligado, ou seja, perdemos mesmo a capacidade de raciocinar e ter um pensamento realmente lógico e sensato. Sim, e entrou. Eu acho que nós, em algum momento, já falamos sobre isso aqui no podcast, não é? Nas reações que nós temos disponíveis quando realmente temos medo. Porque aparentemente há 4 reações que são reações naturais ou biológicas, porque elas são encontradas na natureza. E reparem e apliquem estas reações àquilo que está a acontecer ou que tem acontecido ao longo das últimas semanas. Ou nós fugimos, não é? Fugimos, e neste caso fugir é vou-me fechar em casa, fechadinho aqui, não toca em ninguém, não mexa em ninguém entra aqui, vou fugir. Vou atacar. Vou lutar, e não lutar do ponto de vista estratégico, tático, mas lutar tipo, vou para cima deles quando estão, não é? Que é, vou tentar ganhar controle eliminando a ameaça. Isso acontece quando ataco pessoas que apresentam opiniões contrárias das minhas. Vou atacar. O atacar é uma tentativa de ganhar controle, de ganhar segurança. Irracional de ganhar controle sobre a situação. Ou então congelo, não é? O freeze, que é congelo. É que tipo,
não penso, não digo nada, não Que é um faço nada. shutdown emocional e mental. É um shutdown emocional, neste caso... É um lockdown do nosso sistema. Sim, mas podia ser, muitas pessoas, por exemplo, a primeira reação que tiveram foi, vou continuar a fazer a minha vida como sempre fiz. E alguém diz, não sei, não reparei, não sei, não entendo, não... que é uma espécie de um freeze, não é? Uma negação. Sim, é uma espécie de uma negação que acontece, não é? Sim, no ciclo de choque também, sim. é muito Porque normal. a grande ideia por trás do freeze, não é? Por isso, por exemplo, há alguns animais que quando são expostos ao medo, o coração quase para e eles basicamente simulam a própria morte. Certo. Que é, vou ficar aqui imóvel, congelado até que o perigo passe, não é? Exato. E é quase uma vontade, vou hibernar até que esta cena passe e depois, pronto, já não tenho que lidar com isto. E depois ainda há uma quarta forma que, curiosamente, e para minha surpresa, foi uma forma que emergiu imenso como resposta a esta situação toda, que é a submissão. Que é, como eu não consigo obter controlo, eu entrego o controlo a outra pessoa. Que é uma espécie de freeze. É uma espécie de freeze, só que enquanto que no freeze eu congelo e não faço nada, na submissão eu faço o que for preciso, eu faço o que me mandarem. Certo. Que é uma coisa muito diferente. Sim, mas isso por exemplo, é um belo exemplo daquilo que acontece quando as crianças obedecem após estratégias parentais, educacionais, disciplinares de medo de violência. Certo. Que é isso que acontece. Certo. E quando eu respondo com submissão, é tipo, acho que quase todas as pessoas têm esta imagem, não é? Há certas raças de cães que quando de repente aparece um cão muito maior e eles têm muito medo e não têm hipótese, não é? Se for um chihuahua vai atacar, não é? Há maluco. Sei lá, eu não sei nada sobre cães, às tantas dizem aqui para parvoíce. Mas há cães que põem o focinho entre as patas, não é? Fazem aquele sonzinho assim, do género, eu neste momento sou submisso e faço o que me mandarem. E essa submissão, curiosamente, é uma resposta à ausência de controle. Que é como eu não controlo, eu dou o meu controle ao Mia, eu faço o que tu quiseres, diz-me. E eu, no fundo, assim, eu já resolvi a minha cena. Que é agora eu faço o que tu me mandares. Só que faço o que me mandares. Não, lá está, mais uma vez, isto não é uma resposta... Não uma resposta consciente e lógica do córtex, é uma resposta do reptiliano. Porque isto podia ser uma resposta consciente e eu dizer assim, a Mia sabe muito mais do que eu sobre isto, a Mia estudou muito mais sobre isto, portanto, Mia, olha, como tu sabes muito mais, diz-me o que é que achas que eu devo fazer. Mas vais continuar a fazer perguntas. Sim, mas vou continuar a fazer perguntas e vou estar atento. Mas o meu lado racional diz-me que esta pessoa sabe muito mais do que eu. Por exemplo, vou ao médico e o médico diz-me, olha, em relação a esta questão, o que deves fazer é isto. Eu digo, este médico sabe muito mais do que eu sobre isto, logo eu vou seguir aquilo que está a dizer, que é diferente de submeter. Submeter eu não tenho nenhum tipo de sentido crítico. Eu desligo... Mas não achas que muita gente que está a ativar a submissão acha que está a seguir bons conselhos apenas? Nem estou a falar agora especificamente desta situação, mas no geral, que às vezes podemos confundir isso. Acho que isto pode vir de sítios muito diferentes, porque pode vir de, olha, eu vou seguir estas instruções, porque são as instruções que me estão a ser entregues pelas pessoas que eu acho que são as que sabem sobre isto, são as pessoas que estudaram isto, são as pessoas que andam há décadas no terreno a estudar isto, são as pessoas que sabem o que é que aconteceu em situações passadas, são as pessoas que conseguem ver os números para além do óbvio, portanto eu vou fazer aquilo que me estão a recomendar, não é? E vou continuar atento, porque como isto é uma questão que, em última análise, se o medo inicial foi um medo da morte, então eu vou continuar atento e vou continuar continuamente a testar a credibilidade destas pessoas, não é? Ok, a pessoa é que é especialista, mas deixa ver se isto faz algum sentido. Mas espera aí, será que há alguém que tenha uma opinião contrária? Deixa-me também... Comparar, deixa-me ir aprendendo sobre isto, que é diferente de dizer, eu faço o que me mandarem. E ainda por cima, quando muitas vezes eu faço o que me mandarem e entrego a autoridade a uma pessoa que não sabe nada sobre isto. Não sabe nada sobre isto, não é? E acho que temos tido até em alguns países casos muito interessantes, não é? Em que, por exemplo... Há pareceres mais técnicos de quem estuda isto há mais tempo e há os pareceres políticos. E eles, em alguns casos, têm sido coincidentes, mas em outros casos não. E quem é que eu quero seguir? É uma coisa que vem mais do meu pensamento, da minha análise, ou é uma coisa que vem mais do meu medo
do meu medo de ter que estar a lidar com este medo todo e de poder prescindir do controle, não é? Porquê é que nós estamos a ter esta conversa toda? Estamos a falar sobre teorias de conspiração sim, e acabamos sim, aqui. porque aquilo que me parece mais óbvio, ou seja, a explicação mais óbvia é, vou generalizar e dizer nós humanos. Nós tivemos muito medo desta situação e tivemos respostas que vêm destes sítios. Uns decidiram submeter-se e dizer, pá, digam-me o que é para fazer. Estado de emergência, recolher obrigatório, pá, não sei, arranjem uma forma disto ir embora e eu faço o que me mandarem. Outros ficaram só em freeze, não é? Que não vou fazer nada, vou ficar aqui no meu canto e isto há de passar, não é? Nem tenho resposta para isto, de tanto medo que me mete. Outros ficaram muito agressivos, não é? E começaram imediatamente lutas. Curiosamente, acho que esta não foi a primeira resposta. Isso foi o que permitiu que em muitos países se avançassem para soluções que são inéditas. Há países onde nunca se tinha feito um lockdown. Em Portugal nunca se tinha tido um estado de emergência depois do 25 de Abril. Portanto, são soluções inéditas. Isto é uma experiência à escala planetária. Brutal. É a maior experiência que já se fez, não é? Em determinado momento já se estava a contar e mais de 3 bilhões de pessoas estavam em lockdown. É incrível, não? Fazer uma experiência destas. Sim, aliás. É notável. É alguém que estava a dizer isso, que a verdadeira experiência que se está a fazer. É de nós todos decidirmos fazer isto, não é? Só que depois acho que com o tempo estamos agora a ver mais respostas a vida um sítio de agressividade, que é, isto está-me a assustar de várias formas, não estou a sentir ainda o controlo. E daí aqui é que surgem mais teorias de conspiração. Eu acho que elas surgiram logo desde o início. Mas não sentes que vem assim com mais força, que estão a desenvolver muito agora? Sim. Aliás, no início era mais 5G, agora parece-me que o Gates ganhou mais força. Sim, lembra-te que também a teoria da conspiração muitas vezes aponta um culpado, que pode ser um culpado incógnito, alguém está a manobrar, não é? Que não sabemos do bem quem é, mas alguém está a manobrar, e outras teorias apontam no meio um culpado, não é? Isto é o Bill Gates e o Rockefeller e não sei o quê, que estão a conspirar. E quando nós temos, não foi há 2 ou 3 dias, a página do Instagram do Bill Gates foi inundada, foi mesmo impressionante, não é? Eles estavam a tentar apagar mas ninguém consegue apagar comentários tão rápido. Numa altura em que eu fui lá espreitar, havia 117 mil comentários num post. E eram unanimemente na mesma direção, que é, nós não aceitamos isto, nós não queremos isto, nós somos contra isto, tu não podes fazer isto. Portanto, estas pessoas estão a reagir. Não, ninguém está a reagir à proposta de vamos arranjar uma vacina e vamos resolver isto, mas estão a reagir a qual é que é a verdadeira intenção disto. E esta qual é que é a verdadeira intenção é uma teoria, no sentido em que ninguém conseguiu comprovar isto. Ninguém disse, olha, estão aqui os documentos que provam isto. Está aqui a entrevista em que ele disse que esta é a intenção dele. Podem dizer, está aqui uma entrevista que se tu lês nas entrelinhas, ou se tu ele lês... fez X, Z, Y, isso indica que... Sim, né? Exatamente. Lá está, isso é teoria. Agora, uma coisa que também acho que é interessante nós pensarmos aqui é quando se fala em teoria da conspiração, parece ser uma coisa um bocado pejorativa. Isso é uma daquelas pessoas que acredita em teorias da conspiração. Certo. Ou é um teórico da conspiração profissional. E quando as teorias da conspiração são explicações possíveis, não é? E algumas podem ter muito, muito mérito. Claro. E algumas mais tarde podem-se comprovar e deixar de ser teorias. Estava a pensar, eu não sei se foi assim na altura quando... Por exemplo, quando Hitler ganhou o poder, não é? Porque ele teve vários anos até ser realmente conhecido fora da Alemanha. Sim, eu penso que ele ganhou as eleições em... 30 e... Ele ganhou inicialmente, acho que em 29 e depois em 33 Exato. Foi quando ganhou o poder. Não é? Eu não sei se naquela altura existia teorias de conspiração em relação ao que o Hitler realmente queria naquela altura, não é? Sim, existiam muitas. E algumas depois comprovaram-se. Comprovaram-se, não é? Portanto, o que é que... eu penso, não é? Nós começámos a ler sobre teorias de conspiração, lemos aquilo sobre 5G, ouvimos alguém muito inteligente a partilhar a sua visão e começa a partilhar números e as suas provas e não sei o quê, e somos facilmente levados
por aquilo. E depois lemos eu estive agora a ler muito sobre Bill Gates, porque é uma coisa enorme na Índia. As pessoas que eu conheço na Índia, eles são... algumas pessoas dizem basicamente que ele foi expulso da Índia por causa da fundação dele e os programas de vacinação, né? E aquilo começa isto, aquilo, e dizem, pois, mas isso é realmente interessante, né? E depois, se calhar, ainda li questões sobre a China e os planos maquiavélicos de China para assumir o controle do mundo, e de repente aquilo também me faz sentido, né? E o desafio, pelo menos para mim, é conseguir manter o meu sentido crítico muito ativo durante estas leituras e todas, e fazer aquilo que tu estavas a dizer há pouco, de continuar a procurar a ver the big picture, não é? De continuar a questionar o que é que eu não estou a ver aqui. Uma das dificuldades quando nós lemos uma teoria, que pode ser uma teoria de conspiração, mas pode ser outra teoria. Não tem que ser necessariamente uma teoria de conspiração, de que há aqui alguma coisa que está escondida. Mas quando nós lemos uma teoria, ela pode fazer sentido para nós. Não é? E nós temos o nosso pensamento crítico ativo e dizemos, isto faz algum sentido. Este encadeamento de ideias faz sentido. Estas correlações e estas causalidades que estão aqui a ser apontadas, elas fazem sentido. Só que, onde é que eu estou a ver isto? É um texto? É uma palestra? Existe o contraditório? Porque onde nós muitas vezes conseguimos solidificar a nossa opinião em relação a uma teoria é quando existe o contraditório. É quando está alguém ao lado que pode colocar questões ou pode contestar factos, dizer assim, espera lá, mas tu estás a dizer isso nessa altura, mas isso já tinha acontecido 10 anos antes. E nós de repente lá de fora dizemos assim, mas espera aí, mas se isto foi 10 anos antes, então isto já não faz sentido, não é? Portanto, o contraditório é muito importante. Quando eu estou a ler um texto e começa a ir muito numa direção, eu tipicamente, aquilo que eu vou procurar na internet não é... eu não vou à página dos fãs deste tipo, eu não vou à página ele escreveu o artigo em conjunto com outra pessoa, então deixa-me ver o que é que esta pessoa... Não, estas pessoas, ok, já percebi, há aqui uma linha. Mas qual é que é o contraditório? O que é o oposto? Não é? E quando tu vais buscar o contraditório, eu acho que é quando tu aprendes mais e começas, muitas vezes até, a perceber que o que faz mais sentido para ti nem é uma coisa nem outra. É uma coisa intermédia, ou é uma coisa que está acima dessas. E às vezes percebes que o contraditório abre, por sua vez, outras teorias. Certo. Li no outro dia uma coisa que eu já partilhei contigo, mas que eu gostei muito. Gostei no sentido que fez-me parar a pensar, mas isto faz sentido e é isto que está a acontecer muito. Que foi a Emma France, que é uma epidemiologista, só que ela escreveu assim, a crise do corona resume-se da seguinte forma, os meus dados incertos estão mais incertos do que os teus dados... Desculpa. Os meus dados incertos estão mais certos do que os teus dados incertos. Não é? Que ambos temos dados incertos, mas os meus, como são meus, são melhores que os teus. Exato. Sim, é um pouco isso. É uma batalha de opiniões. Nessa batalha de opiniões, acho que é desta batalha de opiniões que nasce muitas vezes o saber mais científico, não é? Porque o saber científico nasce do contraditório, eu digo uma coisa disso. Porque se eu disser, é isto que está a acontecer, e tu vais e dizes, exatamente, e depois vem mais o nosso amigo, exatamente, e fazemos o nosso grupinho, e no Facebook só falamos entre nós, e gravamos podcasts a falar uns com os outros, e de repente parece que há aqui um consenso. Só que nós não nos estamos a expor ao contraditório, e quando nos expomos ao contraditório, podemos ter o nosso viés de confirmação já muito ativo, não é? O nosso confirmation bias, e então só nos interessa no outro aquilo que possa reforçar a nossa posição. Tudo o resto é fake news, é mentira, não faz sentido. E acho que esta busca pelo contraditório, que isto era o que faziam... Eram o que faziam, por exemplo, os sofistas na antiga Grécia, não é? Eles dedicavam-se a defender um ponto de vista e a seguir eles próprios testavam o ponto de vista contrário, defender o ponto de vista contrário. Porque neste exercício de defender o ponto de vista contrário, tu de repente, peraí, mas também há aqui mais umas coisas que fazem sentido, não é? Eu já tenho falado várias vezes aqui no podcast do Sam Harris, que é um pensador que eu gosto bastante. E uma das coisas que o Sam Harris muitas vezes propõe é tu
defenderes o ponto de vista oposto. Mas defenderes mesmo a sério, não é para ridicularizar o ponto de vista. É defende o ponto de vista oposto. Porque enquanto, para já, tu estás a ganhar aqui uma capacidade de argumentação e de influência muito grande. Mas ao mesmo tempo, nesse exercício, tu podes descobrir algumas coisas que agora fazem um novo sentido para ti. Exato, Né? exato. E eu acho que, para mim, por exemplo, tem sido um reflexo, um efeito secundário engraçado desta discussão toda. Em algumas teorias da conspiração, o Donald Trump aparece como o tipo que está a fazer frente ao Big Pharma. Não é? A Big Pharma, a indústria farmacêutica, quer é vacinar toda a gente e deixar toda a gente sempre controlada, exposta, controlada e dependente da medicação, certo, como modelo de negócio. E que neste caso o Dr. Fauci nos Estados Unidos será o grande representante o testa de ferro indústria. da indústria, e o Donald Trump acaba por ser ali uma força do bem que está a servir de oposição a essa. Portanto, apresentando uma narrativa alternativa. E diz, nunca tinha pensado no Donald Trump como alguém que faz frente aos grandes interesses corporativistas do mundo, não é? Mas deixem-me explorar este ponto de vista. De facto, há algumas coisas para aprender aí. Ao mesmo tempo, a medicação que ele recomendou tanto, não é? Aquela medicação contra a malária, que afinal me parece que tinha aqui um business também a defender. Isso é a tua teoria da conspiração, não é? É a minha teoria da conspiração. Mas queria voltar aqui a uma outra questão, que é esta necessidade que temos, que quando eu penso sobre teorias de conspiração e a sua origem e como é que surgem, o que eu vejo é que surgem muito nessa necessidade de encontrar, como tu estavas a dizer há bocado, de encontrar um culpado e de conseguir ganhar algum tipo de controle numa situação em que nos sentimos muito perdidos. Mas eu ainda ia acrescentar mais uma coisa. É que, se tu reparares, agora estou a condicionar-te um bocado, se reparares, talvez tenhas reparado que muitas vezes quem está a apresentar uma teoria da conspiração trata os outros a partir de um sítio de superioridade, que é, eu já topei isto, eu já topei isto, mas tu que és um totó e que andas aí no meio do rebanho, não topaste nada, porque eles estão-te a manipular a ti, a minha é que não manipulam. Aliás, não é nada raro as pessoas que estão a apresentar estas teorias colocarem-se dentro do grupo dos despertos, ou dos iluminados, daqueles que conseguem ver. E isto... Aqueles, they got it, não é? Eles perceberam. Sim, they got it. E alguns até chamam a si como missão despertar o resto das pessoas. E isto em si acho que é bastante nobre, mas é um bocado às vezes, mesmo na nossa área do desenvolvimento pessoal, nós temos às vezes instrutores de desenvolvimento pessoal que assumem um bocado este papel, que é eu despertei. Eu já estou noutro nível. Eu já estou noutro nível e agora estou a tentar acordar as pessoas. E eu vou-te ajudar a ti. Sim, eu vou-te ajudar a ti, ou eu vou ajudar os outros, eu vou-te despertar. Às vezes este vou-te despertar pode vir num sítio de vou-te despertar porque é importante termos uma massa crítica para podermos defender-nos, para podermos defender as nossas opiniões, para podermos defender os nossos direitos. E acho que isso é muito importante. Só que o que eu reparo é se esta procura de despertar os outros vem num sítio de igualdade, vem num sítio de... Eu sinto tanto interesse... Ou de igual valor. Ou de igual valor, ou se vem num sítio de eu sou um desperto e vejo coisas que tu não vês porque tu tens uma visão mais limitada. Certo. Né? Mas também muitas vezes, quando alguém, utilizando o exemplo do 5G, que tenho visto algumas discussões mais do que as outras, não é? Alguém que defende muito a teoria de que o 5G é um grande problema, e outros que respondem também dizem que tu que estás a apresentar esta teoria do 5G, tu és um grande totó, não tem problema nenhum, porque não sei o que, tu não sabes nada. Certo. Não é? Portanto, esse também acha que é muito mais esperto do que o outro. Claro, tal como eu estou agora aqui no papel de me achar muito esperto, porque estou a dizer que quem apresenta teorias da conspiração muitas vezes está a sentir superior ao outro. Exato. E eu, momentaneamente, estou-me a pôr no sítio de superioridade em que eu é que sou superior a ti, porque não preciso de fazer isto para me ser... Ou seja, isto é nós nunca mais saímos daqui, certo. Não é? É por isso que depois, no fim disto tudo, temos que voltar às tuas velhas questões fundamentais, que é o que é mais importante agora, o que é que faria o amor, não é?
e qual é que é a minha intenção. Depois voltamos novamente a essas perguntas. Sim. E às vezes o que eu reparo é que quando alguém que está a apresentar uma teoria da conspiração, um dos sítios onde eu vejo mais teorias da conspiração é dentro das organizações, dentro das empresas. Não é? Muitas vezes há uma teoria da conspiração, principalmente em empresas que são maiores e têm mais pessoas, em que nem todas as pessoas se conhecem e que há umas pessoas que estão noutros países. Há muita teoria de que eles não sei o quê, Eles lá na sede, eles só a querem. empresa, e depois tu perguntas eles quem? E às vezes nem se sabe muito bem quem são eles, não é? Ou às vezes eles são as FIAs, mas às vezes, quais são os dados que tens? Isso qualquer um percebe, não sei o quê. E nas escolas, Sim. os alunos falam, os professores, não Sim, sei o quê, e os sim. professores, os alunos, não sei como é. Ou as crianças às vezes têm teorias da conspiração em relação aos adultos, não é? Os adultos parece que também agem todos em conluio para conseguir não sei o quê. E o que às vezes também é importante perceber é que a teoria da conspiração pode muitas vezes estar acompanhada de um processo de desresponsabilização, que é eu conseguiria gerar melhores resultados se eles não tivessem a conspirar contra mim. Certo? A teoria, olha, outro sítio onde tu vês muitas teorias da conspiração no futebol. Normalmente, aqueles que estão atrás no campeonato têm uma teoria de que quem está à frente está a ser beneficiado. Yeah. E depois tu às vezes até podes ir buscar dados e mostrar, mas espera aí, mas está a ser beneficiado por quem? Pelos árbitros. Mas os árbitros eram os mesmos do ano passado e foste tu que ganhaste. Mas, sabes, há sempre um mas e fica assim no ar e tu dizes, então tu estás a afirmar que este árbitro é corrupto. Não, eu não disse isto. Não, porque isto fica no ar, não é? Yeah. E é muito típico tu apresentares a teoria da conspiração quando tu estás a ficar para trás, ou a tua ideia está a ficar para trás, ou os teus valores estão a ficar para trás. O que é que seria o oposto da teoria da conspiração? Eu acho que um dos opostos da teoria da conspiração é tu acreditares que toda a informação que é relevante ela está exposta. Não é? Que não É só uma questão de encontrar? É só uma questão de encontrar ou uma questão de questionar, de fazer perguntas. Isso, muitas vezes quando há essas teorias de conspiração, pode haver também num casal, numa relação. Sim. O que eu sinto que falta é comunicação. Uma comunicação autêntica e honesta entre duas entidades ou duas pessoas, onde eu posso fazer as perguntas que eu tenho e tu respondes com toda a honestidade. Sim, só que também, quando eu digo que o oposto, eu nunca tinha pensado nisto, foi uma bela questão, que é, qual é o oposto da teoria da conspiração? O oposto é acreditar que toda a informação relevante está exposta. O acreditar que é exposta não quer dizer que ela é conhecida, mas que ela é exposta. É, por exemplo, tu pegares em alguma da informação que nós partilhamos aqui no podcast e dizeres, ok, as pessoas têm um conjunto de necessidades para preencher. Logo, se alguém está a fazer alguma coisa, eu posso não perceber especificamente qual é a intenção, mas consigo imaginar que por trás estão as necessidades, que são as mesmas necessidades que eu tenho. Exato. A pessoa está em busca de reconhecimento, está em busca de controle, que não jogas com a ideia de que há ali uma cena que eu não sei bem o que é, mas que é esquisita, que é estranha, que é opaca, sabes? Ela não é opaca, ela está ali, só tens que questionar, não é? Por exemplo, se tu usares uma teoria da conspiração, por exemplo, com o Donald Trump, vais dizer, o Donald Trump está a defender um conjunto de interesses mais ou menos obscuros que nem sempre se sabe quais são. Outra coisa é dizer assim, é de uma forma bastante aberta, dizer ele está em busca de satisfazer as suas necessidades psicológicas. Eu nem sempre percebo como é que isto satisfaz a necessidade, mas é isto. Não estás em busca de uma coisa assim meio estranha, não estás em busca de perceber... Mas nós fazemos isso, imagina, um casal onde um dos dois suspeita que o outro está a ser infiel, que tem um affair, caso, não é? Ela vai olhar, não é? Se for uma mulher, ela vai olhar para um homem e interpretar tudo de acordo com essa teoria de conspiração que vem a partir dela. Não é? Ele acha, ele fez isso deve quer dizer, recebeu aquele telefonema, fez aquilo e às não sei quantas horas não fez o que costuma fazer, não é? E vai encontrar muitas provas para confirmar esta teoria, em vez de só sentar-se e tranquilamente criar aqui um ambiente seguro onde eu posso... E fazer boas perguntas. Olha, desculpa,
como diz a Brené Brown, a história que eu me estou a contar e tu depois podes responder a isso. Só que quando tu começas a ser muito conspiratório, não é à toa que há assim uma ligação entre teoria da conspiração e paranoia. Yeah. Não é? Porque quando tu vives em paranoia, tu vives numa realidade alterada. Numa realidade onde aquilo que é uma teoria é agora uma evidência. Yeah. Okay? Portanto, por exemplo, se eu agora começar a minha teoria da conspiração é que tu tens um affair com outra pessoa. E eu acredito, eu agora começo a ficar paranoico. Quando eu estou paranoico, eu tenho a certeza disto que inicialmente era só uma teoria. E apesar de eu não ter uma evidência que me permita, de uma forma lógica, afirmar é isto que está a acontecer, eu ajo com base nisso. Portanto, a partir desse momento, claro que eu te podia perguntar: Mia, tu andas metida com alguém? Só que na minha paranoia eu vou dizer, claro que a Mia vai dizer que não. Qualquer resposta que tu me dês é só uma confirmação daquilo. Tu vais dizer não. Eu disse, claro que ela está a dizer que não, porque está. Sim, e eu acho que esse é um dos problemas. E tu há pouco estás a dizer que lês uma teoria da conspiração e aquilo faz algum sentido. Se nós não buscarmos o contraditório e se pelo contrário começarmos a ler muita coisa naquela onda, de repente podemos ficar a viver em paranoia sem nos apercebermos. Ou seja, o que estamos a ver agora desenvolver é uma grande paranoia. Sim, mas nós estamos a ver, por exemplo, se nós não nos abrirmos a informação sobre que alternativas é que há a fazer um lockdown, nós começamos a viver a paranoia de que esta é a única alternativa. Exatamente. Percebes? E abrir-nos a alternativas não quer dizer que vamos dizer, ok, então as alternativas é que são melhores. Mas estamos continuamente a olhar com uma mente principiante para as coisas, a recolher informação e dizer, olha, parece-me que isto é o melhor. Olha, agora recolhi mais uma informação. É um bocadinho aquela cena, não é? Achamos muito que tem que ser either or, não é? Isto ou aquilo, quando pode ser both and. Sim. Olha, eu ontem partilhei nas minhas redes sociais uma citação do Mark Twain, que tinha assim um jornalista e escritor americano que tinha uma habilidade muito especial para pôr os paradoxos do comportamento humano assim em pequenas frases, e ele disse qualquer coisa como isto: é mais fácil enganar as pessoas do que mostrar-lhes que elas foram, do que convencê-las de que elas foram enganadas. Exato. Porque a partir do momento em que a pessoa acredita numa coisa, agora ela, quando tu a vens dizer, olha, talvez isso não seja verdade, ela fica defensiva e prefere defender, às vezes até ao último extremo, até à exaustão, a sua opinião inicial, tal como nós falamos num dos últimos episódios. Ou seja, os meus dados incertos são mais certos do que os teus dados incertos. Certo. O que é que perdemos aqui no meio deste processo? Perdemos a capacidade de continuamente estarmos a afinar o nosso modelo do mundo. Nós temos um modelo de como é que o mundo funciona. E esse modelo é altamente incerto e ninguém conseguiu encontrar em um modelo que fosse uma correspondência exata àquilo que é o mundo, até porque o mundo é demasiado subjetivo e dinâmico para que isso possa acontecer. Certo. Pelo menos é o que diz no meu modelo do mundo. Mas ainda assim nós vamos fazendo o melhor que podemos para afinarmos o nosso modelo. Nós podemos perceber que algumas coisas vão afinando. Se calhar quando eu era pequeno acreditava no Pai Natal e depois houve ali um momento em que eu afinei o meu modelo do mundo e disse, não é o Pai Natal, são os meus pais ou os meus familiares que me dão presentes. E isto é só uma nova crença. O facto de eu acreditar... Era uma conspiração por parte deles, para tu acreditares no Pai Natal. Eles conspiravam e não eram só os meus pais, eram todos os adultos todos. Eram as televisão. Estavam todos feitos nesta cena, não é? A Coca-Cola punha lá um Pai Natal vermelhinho para eu acreditar nele. Não é? Só que eu vou afinando o meu mapa e eu agora acredito que o meu mapa que me diz que não há um Pai Natal a entrar pela chaminé, mas que há uma magia do Natal. Há uma magia, uma brincadeira que se faz com as crianças e que faz com que elas se relacionem assim, de uma forma um bocado mágica com o Natal. Eu acredito que este meu mapa é mais afinado, logo vai-me permitir interagir com a realidade de uma forma mais adequada. Aliás, sei lá, eu chegava ao dia de Natal, não é? E os meus filhos acordavam e diziam, papá, eu não tenho prendas. E eu dizia, sacana do gajo, não veio aqui a casa, meu. Não é? E tu dizias, Pedro, não, mas não há Pai Natal, nós é que temos que trazer as coisas. Não há Pai Natal, meu. Quem é esta pessoa com que... Eu tenho um mapa, como está um bocado mais afinado, me permite ir comprar presentes e prepará-los para os meus filhos, não é? E, portanto, nós perdemos muitas vezes a possibilidade de ir afinando o nosso mapa porque nos fechamos em opiniões. Não é? E essas opiniões são tão fechadas que,
por exemplo, nesta situação toda agora do Covid, pá, aconteça o que acontecer nas próximas semanas, meses e anos, a maior parte das pessoas já está comprometida com aquilo que acha sobre a situação. Com se agiu bem, se agiu mal, se devia ter feito, não se devia ter feito, se a Suécia é que está certa, se a Suécia é que está errada. A maior parte das pessoas já tomou essa decisão. Yeah. E isso fecha-nos e faz com que os nossos modelos mentais comecem a ser mais paranoicos do que outra coisa. E é por isso que é tão fácil na experiência humana nós começarmos a viver um mundo que é só nosso e depois ficamos frustrados porque parece que lá fora alguma coisa corre mal. Não é lá fora que está uma coisa que está a correr mal. Eu é que tenho um mapa que é tão fechado que ele nunca vai ser coincidente com as experiências que venho de fora. Como é que eu depois justifico essa dissonância? Com mais conspirações. Exato, porque tenho certas expectativas em relação a como este mundo deve funcionar. E se não funcionar de acordo com essas expectativas, tem que haver aqui alguém a conspirar. Certo. Qual é a alternativa, então, porque essa vontade de encontrar uma explicação para o que se está a passar é bastante forte, não é? É uma vontade das pessoas que quererem uma explicação que na gripe normal, na gripe sazonal, que normalmente acontece, uns anos mais fortes do que outros, não há essa necessidade de perceber o que é que... os porquês, não é? Depende se tu estás aqui ainda na primeira... Porque a primeira busca da explicação é uma busca que, antes de mais, é uma programação biológica, que é: eu quero entender como é que as coisas acontecem para eu me poder defender, para eu poder estar seguro. Isso é uma coisa. E acredito que é muito importante nós continuarmos, em relação a isto, em relação a tantas outras coisas da nossa vida, continuarmos com essa vontade de entender muito ativa. Certo. Para nos protegermos e para protegermos as outras pessoas e para podermos ter uma vida mais equilibrada, mais interessante. Só que depois há aqui depois o segundo nível, que é quando eu estou em busca de uma explicação, não para me proteger ou para poder estar mais feliz, mas para poder ter razão, ou para poder ter um bode expiatório, ou para ter uma falsa sensação de controle. Não é? Mas isto, como quase sempre aqui no nosso podcast, nós acabamos por nos remeter para os processos de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Que é uma das coisas que para mim tem sido mais interessante, é que as pessoas que têm ferramentas, práticas, estratégias de desenvolvimento pessoal tendem a olhar para si e fazer estas perguntas que nós estamos a fazer. As pessoas que não têm estas ferramentas tendem a olhar lá para fora e a encontrar culpados, ou tendem a olhar lá para fora e sentirem-se frustradas e perdem aqui uma oportunidade de afinar o seu mapa-mundo. Né? Portanto, eu acho que aqui a solução é a velha solução do desenvolvimento pessoal, que é: o que é que está a acontecer, não é? E olha para aquilo que está a acontecer com mente principiante, olhando para as coisas tal como elas são e procurando recolher uma quantidade razoável de informação. Conecta-te com as tuas intenções, o que é que tu realmente queres, qual é o teu objetivo, qual é a tua intenção e o que é que tu podes fazer agora para te aproximares da tua intenção. Portanto, é isto. Essa é a velha resposta. E acho que é importante reforçar essa resposta muito, porque estamos, não é? Ligas a televisão, ou entras nas redes sociais, ou se calhar falas com alguém ao telefone, ou trocas mensagens, não é? A informação muito presente agora é uma informação de muito medo, que provoca muito medo, não é? Estamos todos os dias, estamos a ser bombardeados por números de mortes, número de mortes. E que é algo que sempre aconteceu durante a nossa vida toda, todos os dias morreram sempre muitas pessoas de muitas coisas diferentes. Sim. E nisso não é nada para desvalorizar os mortos mas é só essa capacidade também de relativizarmos nesta situação. Não é para desvalorizar, mas é para nos ajudar a lidar com ela, não é? Sim. Isso também é uma coisa que me ajuda a mim, sim, pelo menos. Ajuda-te a ti, não? A minha ajuda, não. Aliás, eu partilhei aqui há umas semanas que uma das primeiras coisas que eu fiz foi ir buscar tabelas. Nós temos um observatório em Portugal que, com um delay de 10 minutos, publica na net as pessoas que estão a morrer em Portugal. E já faz isso há muitos anos. Coisas boas: morrem menos pessoas da gripe sazonal, morrem menos pessoas no trânsito. São coisas boas. Sim.
Sim. Sim, é verdade. Eu estava, por exemplo, vi que pela primeira vez desde 2002 nos Estados Unidos, é a primeira vez desde 2002 que durante o mês de março não há nenhum school shooting. Yeah. Porque as escolas já tiveram fechadas, logo Yeah. não houve school shootings, que é Mas por outro lado, se olhares para problemas familiares de violência doméstica, vais ver outras coisas. provavelmente estão a Yeah. aumentar. Yeah. Né? A análise da situação é obviamente complexa. Lá está, o sucesso de uma estratégia não pode ser medido apenas pelo número de mortes neste momento. Sim. Acho que também é importante lembrarmos disso. Também é muito importante lembrarmos disso, não é? Porque estas perguntas de o que é que está a acontecer e qual é a minha intenção, elas não ficam confinadas, recuperando uma palavra do início da conversa, ao aqui e ao agora, não é? O depois também é muito importante. Aqui também, em relação às teorias da conspiração, pegando um bocadinho aqui naquilo que tu estavas a dizer, qual é a solução, entre aspas, é também observarmos em nós mesmos como é que nos estamos a relacionar com as teorias. Porquê que ressoam? Porquê que não ressoam? Olha, agora acho que estou a pensar melhor porque tu, a uma altura da conversa em que disseste, as teorias da conspiração são normalmente más, não é? Sim. Mas também há uma das teorias da conspiração. Eu disse que eu li uma que era muito positiva. Queres partilhar essa? Foste tu que mostraste. Não, há muito. Eu só li uma. Não, essa era rocambolesca, mas há teorias de que isto foi a natureza a dizer-nos para nós pararmos, não é? Sobre isso, Como se a natureza tivesse uma agenda assim mais... A mãe natureza está... A mãe natureza, não é? Que é pôr a natureza como mãe, transformá-la numa coisa meio humana, não é? É a nossa vontade que o universo funcione à nossa imagem e não nós à imagem do universo. E há teorias desse género, que também são teorias que há aqui uma conspiração positiva a nosso favor. Exato. Não é? Mas eu acho que nós podíamos terminar aqui a conversa e obrigado por por me fazer estas perguntas. Falei imenso, cara. Falas sempre muito. Eu falo sempre muito, mas desta vez deste uma oportunidade de falar aqui, de se calhar desabafar um bocado em relação a coisas com que eu tenho lidado internamente. Eu agradeço-te muito por isso. E acho que se calhar nós podemos convidar quem nos está a ouvir a não se fechar. Por exemplo, imagina que alguém nos está a ouvir e a conversa fez particular sentido. É mesmo isto. Pronto, está arrumado. Yeah. Não, busca o contraditório, busca outras coisas, lê outras coisas, vai na mesma ler... às vezes coisas que não são... Às vezes? Sim, às vezes. Coisas que não vão nada nesse sentido. Não sejas paranoico em relação a isso. Não, vê na mesma uma vez ou outra ao telejornal para saber de que forma é que as coisas estão a ser reportadas, não é? Procura isso. Só que procura diferentes canais de informação, não é? Eu por exemplo, eu sigo muito a política americana. E vejo muitos canais na net que são muito... uns são mais liberais, outros são mais conservadores, mas acabo por seguir muitas pessoas que são muito anti-Trump. E eu, às vezes, tenho uma curiosidade / necessidade de assistir, por exemplo, o que é que estão a dizer, o que é que está a dizer a Fox News, que é quase o canal oficial do Donald Trump, não é? Que é para perceber o outro lado, para entender a outra argumentação. E quase sempre eu volto disso com mais sanidade mental, acho que tive agora aqui uma visão mais ampla da situação. E acho que isso é um bom convite. Também não ficarem só presos àquilo que nós dizemos. Isto é válido para esta situação, mas é válido... Há pessoas que nos acompanham em relação às nossas linhas de atuação mais técnicas, não é? Mas a parentalidade, o mindfulness, o coaching, a PNL. Ouçam também outras pessoas, vejam outras coisas, não é? Para não ficarem aqui fechados e só há aqui esta visão. Acho que isso é mesmo muito importante. Olha, mas tu tens novidades em relação a isso, não tens? Em relação a quê? Vai haver novidades sobre os teus cursos, as tuas certificações. Sim, vai haver novidades, mas ainda não posso revelá-las. Vai aparecer. Vai aparecer daqui a umas semanas. Daqui a umas semanas, sim, vamos ter novidades, porque estamos a fazer uma grande reformulação de todos os nossos cursos. Uma reformulação / upgrade. Acho que demos assim um passo enorme no sentido
Aquele passo que tínhamos adiado, acho eu, mas que agora... Aquele passo que estava adiado, agora deixou de estar adiado. Yeah. E acho que vamos ter aqui propostas muito interessantes Sim. para quem está na disposição de aprender connosco, tanto online como presencialmente. E o kit mental e emocional continua disponível até o final do mês. Né? E tu tens estado a fazer lives a 1h super jeitosa aqui por casa, às 10h10 no Instagram, tens estado sempre a fazer lives com ferramentas de PNL e de hipnose, com ferramentas práticas. São lives curtas, demoram 20 minutos e têm sempre uma prática dentro dos 20 minutos e está a ser uma experiência espetacular. Acho que muita gente está a assistir. Nós temos tido, em média, 3.500 pessoas a assistir ao conteúdo das lives. E tu tens claro que estão nos teus destaques? Não, as pessoas podem... ficam durante 24 horas disponíveis nos stories do Instagram e depois eu publico também na minha página no Facebook. No Facebook, então lá no Facebook conseguem sempre aceder, certo? Sim, pelo menos durante algum tempo. Pelo menos durante algum tempo vão continuar lá. Mas tem sido muito giro porque tem sido muitas pessoas todos os dias. E entre 300, 400 pessoas, às vezes um bocadinho mais, acompanham em direto e depois há muitas pessoas que vêm depois. Tem que ver depois porque essa hora não dá jeito nenhum. Essa hora não dá jeito para ti, mas para mim dá imenso jeito. Mas depois posso ver. Mas está a ser um projeto muito bonito que nasceu assim de uma forma assim muito espontânea e está a ganhar muita força e todos os dias recebo muitas mensagens de pessoas que estão a beneficiar imenso destas técnicas. E tem sempre a oportunidade de te fazer um screenshot para partilhar. Exatamente, claro. Que essa é o ponto momento alto. É o momento alto, sim. Olha, acho que já falamos tudo hoje. Já falamos muito. Mais alguma coisa? Já temos aqui uma longa conversa. Sim, acho que já chega. Vamos lanchar? Vamos lanchar, sim. Sim. Obrigado. Obrigada. Obrigado.